Olá, muito boa tarde para você. O Bora RN desta quarta-feira, 16 de dezembro, está começando. Número de casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte aumenta de 5 para 16. Primeira hidrelétrica do estado é ativada na barragem Armando Ribeiro Gonçalves e vai ser capaz de produzir energia suficiente para abastecer 5.000 casas. Laboratório da UFRN cadastra pessoas para fazer avaliações de quem tem asma, uma das comorbidades mais agravadas pela Covid-19. Você vai ver também detalhes sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a doença apresentado hoje. Livro revela a amizade e troca de cartas entre os intelectuais potiguares Hélio Galvão e Oswaldo Lamartine. Termina amanhã o prazo para adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios. E as inscrições para concurso de decoração natalina em Natal vão até domingo. E cada vencedor vai levar R$5.000. O Bora RN está no ar. O número de casos suspeitos de reinfecção pela Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte cresceu de 5 para 16. No dia do anúncio do primeiro caso confirmado de reinfecção no país, a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou para a população um formulário online que pode ajudar a mapear os casos suspeitos de reinfecção aqui no estado. Quem teve sintomas gripais em diferentes momentos ao longo desse ano e possui mais de um diagnóstico positivo de exame do tipo RT-PCR para Covid, deve preencher o formulário online disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. Por meio dele, o governo deve ampliar a investigação dos casos suspeitos de reinfecção no estado. Nesse formulário, a gente coleta as principais informações do paciente para identificação dele, então, nome completo, o CPF, assim como a gente coleta o e-mail, o telefone e o endereço de residência. Além desses dados de informação específicas do paciente, nós coletamos informações clínicas. Então, a respeito dos sinais e sintomas que ele apresentou, quais foram os exames que ele realizou, qual foi o período, data de início de sintoma. Então, a partir dessas informações, a gente consegue fazer um processo de triagem. E aí, diante dessa triagem, a equipe do CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado, entra em contato com esse paciente para prosseguir com a investigação ou apenas informá-lo que ele não atendeu aos critérios para investigação de reinfecção. Mais de 430 pessoas já responderam o formulário. Desse total, 30 pacientes se enquadraram para a próxima etapa da triagem, que é a de conferência da documentação informada. Profissionais da Secretaria Estadual de Saúde devem entrar em contato com esses pacientes nos próximos dias. Não basta apenas o paciente ele possuir os resultados positivos para a Covid-19 através do RT-PCR em 2 momentos diferentes e apresentar a clínica sugestiva. A gente precisa literalmente passar por um processo de investigação laboratorial, onde essas 2 amostras do RT-PCR precisam passar por um novo processamento, o qual nós chamamos de sequenciamento genético, e aí só a partir da comparação dessas 2 amostras é que nós conseguimos confirmar ou não um caso de reinfecção para Covid. Então, nesse aspecto, torna-se inviável a análise dos casos para a investigação de reinfecção quando não há disponibilidade dessas 2 amostras. O Rio Grande do Norte possui hoje 16 casos em investigação por suspeita de reinfecção pelo novo coronavírus. Obviamente, é possível sim que haja um aumento desses números de casos que estão notificados para um procedimento de investigação de reinfecção. Mas vale salientar, que para a conclusão desse processo de investigação da reinfecção é necessário passar pela etapa de realização do sequenciamento genético de ambas as amostras e a comparação entre elas para afirmarmos se foi uma reinfecção ou não. E como já foi dito por outros especialistas, nós temos casos sim de pacientes que são infectados pela Covid-19 e apresentam ao longo do período, depois dessa infecção, o reaparecimento de sinais e sintomas em alguns momentos, que chamam de recrudescência da doença. Então, isso pode acontecer, mas não é um fato tão comum.
O Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória, o LAIRE, da UFRN, abriu uma lista para o cadastro de pessoas que precisem realizar avaliações fisioterapêuticas do sistema respiratório. A ação é voltada aos portadores de asma, que é uma das comorbidades mais agravadas pela Covid-19. As avaliações já aconteciam ao longo dos anos no Laboratório de Avaliação e Intervenção Respiratória da UFRN, o LAIRE. O laboratório, que funciona vinculado ao Departamento de Fisioterapia da Universidade, recebe pacientes de todo o estado. Dentre eles, pessoas de diferentes idades e contextos sociais que sofrem com a asma, uma das doenças que pode ser agravada rapidamente por causa da Covid-19. Sheila é mãe do Natan e da Sara. Com 2 filhos asmáticos, ela conta que com o apoio das avaliações feitas no LAIRE, pôde finalmente entender como age a doença dos filhos. A doença da asma, ela é uma doença que maltrata muito, e principalmente para a criança. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais a fundo, né, como evitar, né, as crises e como tratar também. E foi diante dessa realidade que os pesquisadores do LAIRE resolveram ampliar os atendimentos e as avaliações fisioterapêuticas do sistema respiratório. Uma medida que pode ajudar bastante a quem convive com a asma e teme a evolução da doença em tempos de coronavírus. Quando você controla mais a asma, é possível que você, caso contraia, não tenha sintomas graves. Então, até para se prevenir, no caso de contágio da Covid-19 também. As avaliações são voltadas às crianças e adolescentes entre os 5 e os 18 anos de idade. Mas o foco principal mesmo é para com os pré-adolescentes a partir dos 12 anos. Isso porque os fisioterapeutas consideram essa idade a mais complicada para o gerenciamento do tratamento da asma, considerada uma doença crônica. Serão vagas limitadas, né? Então, por enquanto, 50 vagas. E nós temos uma equipe diversificada, empenhados e disponíveis para atender esses 50 primeiros. Ao todo, cerca de 20 profissionais trabalharão nas avaliações. A meta é iniciá-las já no comecinho do ano que vem, tudo para fazer com que as pesquisas avancem o mais rápido possível. Os exames e métodos utilizados durante as avaliações, junto com o parecer do pneumologista, são fundamentais para proporcionar o diagnóstico mais preciso da asma aos pacientes. O objetivo principal dessas avaliações é disponibilizar, na verdade, disseminar um conhecimento maior sobre a asma, de forma que a gente, especialmente na população de crianças e adolescentes, a gente consiga obter, no final de tudo, um maior controle da asma por parte dessa população. Os interessados em fazer parte da lista do LAIRE para fazer essa avaliação fisioterapêutica do sistema respiratório deverão se inscrever através do perfil do laboratório lá no Instagram, anota aí, @LAIRE, né, LAIRE, _, aquele tracinho lá embaixo, UFRN. Ou ainda, se preferirem, podem ligar para o telefone 996594156, repetindo 996594156. A Prefeitura instalou durante a pandemia, aqui em Natal, lavatórios portáteis no Camelódromo, no bairro do Alecrim. E eles devem permanecer por mais tempo, no local, por causa do crescimento dos casos de Covid. Quem frequenta as feiras livres de Natal e o Camelódromo do Alecrim já percebeu que eles estão por lá. Os lavatórios móveis estão disponíveis para a população desde maio. O contrato para instalação e manutenção desses equipamentos encerraria este mês, mas foi renovado pela Prefeitura. Como a pandemia continuou, a gente precisou renovar um prazo, pelo menos o prazo, que será estendido até meados de março. Esperamos que a partir daí a pandemia já esteja controlada, já tenhamos vacina e a população brasileira já esteja sendo vacinada. Ao todo, 16 lavatórios estão disponíveis para uso nesses locais. O custo mensal da contratação do serviço é de R$ 72 mil.
Cada feira são colocados 2 lavatórios, um em cada cabeça de feira, e no Alecrim, uma na Avenida Coronel Estevam, na Avenida 9, e o outro ali de frente ao relógio do Alecrim. A empresa mesmo é porque fica responsável pela colocação, instalação e manutenção do equipamento nos seus locais. O governo federal lançou hoje o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O material já havia sido apresentado ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. E esse plano prevê a vacinação inicial de mais de 50 milhões de pessoas dos grupos prioritários. Depois de conversar com o presidente, um relator da medida provisória que autoriza o governo a participar do consórcio COVAX Facility, formado por 9 fornecedoras de vacina para a Covid, confirmou a inclusão de um termo de consentimento para ser assinado por quem quiser ser vacinado. O laboratório da Pfizer, no contrato que ele disponibilizou para o governo federal, ele tem uma cláusula que ele tira a responsabilidade do laboratório para eventuais efeitos colaterais do futuro. E o presidente da República, ele quer repassar isso de forma segura, de forma clara, de forma transparente a todos que receberão a vacina. A ideia foi alvo de crítica. É algo que pode gerar uma sensação de insegurança, como se eu estivesse transmitindo uma certa mensagem de que, opa, cuidado com essa vacina. Quando, na verdade, o que a gente está buscando é a confiança e a segurança, e a certeza de que isso vai ser bom e não maléfico. Nesta quarta pela manhã, o governo vai lançar o Plano Nacional de Imunização. O Ministério afirma que só é possível definir uma data depois que a Anvisa aprovar a vacina para uso definitivo ou emergencial no país. Assim que o produto for adquirido e entregue no complexo de armazenamento do Ministério da Saúde, a previsão é iniciar a vacinação em até 5 dias para estados e Distrito Federal, diz o comunicado ao Supremo. O prazo estimado para concluir a campanha é de 16 meses, 1 mês para imunizar cada um dos 4 grupos prioritários e mais 12 para o restante da população. O Ministério lista 4 vacinas em estágio final de testes no Brasil. Destas, apenas a da Pfizer recebeu autorização para uso emergencial em outros países. O Brasil negocia com a farmacêutica americana a compra de 70 milhões de doses. Já a Coronavac da chinesa Sinovac está sendo fabricada no Instituto Butantan, em São Paulo, que promete ter 40 milhões de doses prontas no mês que vem. A conclusão dos ensaios clínicos e o registro definitivo na China deve acontecer até terça que vem. A partir daí, a Anvisa terá 3 dias para validar o registro. Apesar de São Paulo ter preparado um plano estadual de vacinação, o governo federal já garantiu que vai incorporar o estoque da vacina do Butantan ao plano nacional. O presidente foi perguntado sobre isso em entrevista ao programa Brasil Urgente. Se a Coronavac for aprovada antes de qualquer outra vacina, ela vai ser aplicada se ela for aprovada pela Anvisa, não tem problema nenhum? Datena, seja qual for, passou pela Anvisa, eu dou sinal verde para o Ministério da Saúde comprar e botar em prática. Olha, legal, boa. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo, porque essa politização não leva a lado nenhum. A vacina que foi aprovada, o senhor vai tomar essa vacina? As autoridades estão tomando essas vacinas para provar que a vacina é legal. Eu não posso falar, eu como cidadão, uma coisa, como presidente é outra, né? Mas como sempre, nunca fugir da verdade, né? Eu te digo, eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu. E ponto final. Desde o começo, eu falei pro meu pessoal, tá? Esse vírus é igual uma chuva, vai chegar, vai pegar em todo mundo. E outra coisa, Datena, você tomando a vacina, daqui a 2, 3 ou 4 anos, você vai ter que tomar de novo. Caso contrário, você pode ser infectado. Eu vou tomar. Eu vou tomar porque eu não tive Covid ainda, eu vou tomar. Ou seja, enquanto isso, é melhor todo mundo continuar se cuidando, aliás, intensificar ainda mais os cuidados.
E olha, a primeira hidrelétrica instalada aqui no Rio Grande do Norte foi ativada na última segunda-feira na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o maior reservatório de água do estado, e já começou a gerar energia para o sistema nacional. Quem explica tudo para a gente agora ao vivo é o engenheiro do DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, Rafael Mendonça. Rafael, muito obrigada por se disponibilizar aqui para participar junto com a gente do Bora RN. Rafael, então me conta, quer dizer que a força da água lá liberada pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves já está ajudando, gerando energia elétrica? Boa tarde, Heloísa, boa tarde, telespectadores da Band em Natal. Isso, exatamente. A gente agora, a central geradora, né, a pequena central hidrelétrica já está gerando energia e está já no sistema interligado nacional, né, comandado pela ANEEL. A central geradora hidrelétrica, né, que tem a capacidade na sua produção máxima de 4,7 megawatts. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode alimentar até 5 mil residências e uma população de 20 mil habitantes. E ela já está funcionando com esses 100% da capacidade, Rafael, ou ainda não? Hoje a gente já testou ela 25%, porque ela foi conectada, né, ativada, e agora são os testes já ela no sistema nacional, né? A gente já chegou a 25% e até 2 semanas a gente vai fechar as válvulas dispersoras. A água que hoje passa ali fazendo aquele véu de noiva, né, formando aquela imagem tão bonita, a gente vai fechar as válvulas dispersoras, vai aduzir pelos condutos forçados da central geradora hidrelétrica e a gente vai gerar com a capacidade, a gente vai chegar em torno de 50% da sua capacidade total. Por quê? Porque ela pode gerar de 1 metro cúbico por segundo até 17. Hoje, a gente está liberando, né, o que está no termo de alocação definido pela ANA, Comitê de Bacia, DENOX, CAERN, GARN, com todos os órgãos. Hoje a gente só está liberando 7 metros cúbicos por segundo. Ou seja, não existe uma água a mais para a geração de energia. A água que vai ser utilizada para transformar a energia hidráulica em energia elétrica é a mesma que a gente já estava liberando para o rio Piranhas-Açu, né? Então, a preocupação muito do pessoal da agricultura, vai gastar água para produzir energia? Não, a água é a mesma. Então, a gente só vai conseguir chegar nos 100% da sua capacidade quando a gente estiver liberando 17 metros cúbicos por segundo naquela barragem. Hoje, hoje com a capacidade de 54% e as demandas que existem, a gente só consegue liberar 7 metros cúbicos por segundo. Rafael, então quer dizer que não há nenhum impacto para as atividades econômicas que já existiam? Negativo. A cassinocultura, a agricultura, toda é a mesma água que até então, né, passou-se esse tempo todo e estava se perdendo essa potência, estava se perdendo essa energia, né? Então agora a gente é mais um uso da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, né? Como você falou, o maior reservatório artificial do Rio Grande do Norte, né? Que já tem a função de regularização do vazão, abastecimento humano, dessedentação animal, agricultura, cassinocultura e agora gerando energia elétrica, né, para o país, uma energia limpa, né, diga-se de passagem. Sim, e essa hidrelétrica, essa pequena hidrelétrica, né, o projeto é uma parceria público-privada, né, uma empresa que tem essa concessão? Exato, esse projeto se iniciou lá em 2019, né, com a concorrência pública do DENOX, né, e no mesmo ano já teve a vencedora e o contrato foi assinado lá atrás, em 2009, a Rodrigo Pedrosa é a empresa que está com essa concessão, né, ela ganhou isso e desde então todo o investimento, projeto, a outorga, licença, a construção, né, mão de obra, material, tudo da Rodrigo Pedrosa. E o que é que vai ficar para a União, né? O que vai ficar para a União é como se fosse um royalties, né? O DENOX vai receber 4% do faturamento bruto, ou seja, durante 35 anos o DENOX vai receber isso e ao final dos 35 anos isso será incorporado ao patrimônio do DENOX, ao patrimônio da União. Entendi. Rafael Mendonça, engenheiro do DENOX, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todos.
E a gente segue aqui, olha, em menos de uma semana já são 4 tremores de terra registrados na região de Bento Fernandes, no Mato Grande. Veja agora esse e outros destaques de hoje. Abalos sísmicos no Rio Grande do Norte. Mais um tremor de terra foi registrado na região de Bento Fernandes, município a 96 quilômetros de Natal. O Laboratório de Sismologia da UFRN verificou um tremor de magnitude 1.0 às 7h35 da noite desta terça-feira. Na última sexta, dia 11, outros 3 tremores foram sentidos pela população. A gasolina e o diesel terão reajustes de 3% e 4%, respectivamente, a partir de hoje. Foi o que anunciou a Petrobras. O efeito do novo valor nas bombas deve ser de 5 centavos na gasolina e de 7 centavos no diesel, pelos cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Esse já é o 40º reajuste da gasolina em 2020, sendo 19 aumentos e 21 reduções. A Prefeitura de Natal está oferecendo desconto de 16% para quem pagar o IPTU 2021 em cota única até o dia 11 de janeiro. Mas esse benefício só vale para os contribuintes que estão com as contas em dia com o fisco municipal. Se houver algum débito de imposto municipal, o contribuinte pode regularizar a situação até o dia 8 de janeiro, para então antecipar o IPTU 2021 e ter o desconto de 16%. O pagamento pode ser feito pelo site da Prefeitura do Natal. Vamos fazer uma pausa agora aqui no Bora RN? A seguir você vai ver que as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios, que já foi prorrogada, só podem ser adotadas até amanhã, viu? E a gente também vai falar do concurso de decoração natalina que acontece aqui na capital. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Termina amanhã o prazo para adotar uma cartinha da campanha Papai Noel dos Correios, que este ano acontece, claro, de forma virtual. Pelo site blognoel.correios.com.br, você escolhe a cidade e pode selecionar uma ou mais cartinhas de crianças da rede pública de ensino, que pedem, como vocês podem ver aí, material escolar, brinquedos, calçados, roupas. Centenas de cartinhas ainda esperam pela adoção. O presente deve ser entregue em qualquer agência dos Correios até sexta-feira, hein? Quem não adotar uma cartinha, mas quiser ajudar de outra forma, pode deixar o presente nos Correios, que eles se responsabilizam pela distribuição. E olha, falando em cartas, né, a amizade e a troca de cartas entre os intelectuais potiguares Hélio Galvão e Oswaldo Lamartine viraram tema de um livro que foi lançado ontem na Academia Norte Rio-Grandense de Letras. A obra é organizada por Dácio Galvão. Tem um conteúdo diverso, além de simbolizarem fortemente a relação. Abraços. A famosa saudação de despedida era, na verdade, a forma como o escritor Oswaldo Lamartine e o historiador Hélio Galvão se cumprimentavam nas cartas que trocaram durante anos. É também o título do livro lançado esta semana pelo Nação Potiguar na Academia Norte Rio-Grandense de Letras. Encerrando as comemorações do centenário de Oswaldo, e, mais do que isso, sendo lançado na casa onde os dois cultivaram relações de amizades intelectuais e acadêmicas, que é exatamente a Academia Norte Rio-Grandense de Letras. Abraços reúne cartas, aerogramas e bilhetes trocados entre Oswaldo e Hélio. O livro foi organizado por Dácio Galvão. As cartas têm um conteúdo diverso, além de simbolizarem fortemente a relação de amizade fraterna que existia entre os dois escritores. Ela também sinaliza para aspectos de antropologia, aspectos de etnografia, ela sinaliza para livros raros, bibliografias, assuntos dos mais variados. Dácio, que é filho de Hélio Galvão e foi amigo de Oswaldo Lamartine, conta que o processo de organização do livro foi emocionante e familiar. Foi muito familiar, tudo para mim, estar lidando com as
cartas de Oswaldo, ou com as cartas de Hélio, ou com aquele diálogo que tantas vezes presenciei, inclusive no escritório do meu pai. O dinheiro arrecadado durante o lançamento será revertido para a Academia Norte Rio Grandense de Letras. E olha, o Natal já é na próxima semana, né? E as inscrições para o concurso de decoração natalina, que acontece há anos aqui na capital potiguar, vão até o próximo domingo. São 5 categorias e cada vencedor leva R$5.000 como prêmio. O concurso de decoração natalina da CDL Natal acontece há mais de 10 anos. Com a proximidade cada vez maior do Natal, é a hora de lojistas, shoppings e residências de toda a cidade organizarem as fachadas para concorrerem na disputa. A gente quer que a população viva o clima natalino, porque nossa cidade é Natal, nós somos Natal o ano todo. E nada melhor do que nessa época de dezembro a gente justificar o nosso nome. São 5 categorias diferentes e para a edição deste ano, a premiação será de R$5.000 para o vencedor de cada uma delas. A premiação está dividida em 5 grandes grupos. São vitrines de lojas, certo? Condomínios comerciais, que são shopping centers, hotéis e pousadas, condomínios residenciais e residências particulares. E não são só os comerciantes que esperam atentos para participarem do concurso não, viu? Dona Luci é moradora do Alecrim e todo ano investe tempo, dinheiro e, claro, muita criatividade na decoração da casa. No mês de julho, mês 7, eu já começo a pesquisar na internet, porque em Natal essas peças grandes de fachada a gente não encontra, só encontra essas que estão dentro da área. A ideia é toda da senhora, mas o seu Carlos que monta tudo, né? É. A ideia geralmente é minha. Ele não faz nada se eu não disser, bota aqui, tá mais alto, tá mais baixo, é desse lado. Quando ele monta, é mais aqui. Mas ele quem executa toda a parte de eletricidade é com ele. E se a dona Luci pensa em toda a decoração que vai ser usada a cada ano, o seu Carlos, o esposo dela, é que é o responsável por fazer toda a fabricação dessas peças bem curiosas e muito bem feitas. Seu Carlos, explica pra gente qual dessas peças que estão aqui na área de vocês esse ano foi a que deu mais trabalho para o senhor confeccionar? A que deu mais trabalho, na verdade, foi aquele sino que está ali. Porque ele tem uma desenvoltura que precisa muito cuidado para você não... Porque quando você dobra essa a correiazinha, se você dobrar demais, ela parte o elo de dentro, não sabe? Aí ela não perde a luminosidade. E o senhor tem que entender bastante de eletricidade para montar tudo tão perfeito assim, né? O suficiente. O suficiente para estar... Além de fazer a confecção, você ter o cuidado de montar e ele de dar todo certo dentro do contexto. Os interessados em participar do concurso devem fazer a inscrição através do site cdlnataleventos.com.br e será necessário ainda preencher uma ficha com informações básicas. As visitas dos jurados aos locais acontecem entre os dias 20 e 30 de dezembro e eles não são identificados. Tudo isso para instigar a competição, mas claro, sem esquecer o mais importante, iluminar ainda mais o Natal em Natal. Boa sorte, então, aí a todos os participantes do concurso. O Bora RN vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, viu? 12h20 aqui na Band. Até lá.